todos muito bem-vindos ao Livrocast especial Morte em Dezembro. Meu nome é Marcelo Zaniolo e um assassinato aconteceu do lado da minha casa. Eu sou Ivair Antônio Gomes, escritor, e não vou morrer em dezembro. Espero que eu também não morra, cara. Ô Ivair, uma perguntinha, cara. Nenhum assassinato ali é real, né? Não, nenhum é real. Ah, então tá bom, cara, me assustei. Tem uma passagem no livro, cara, eu moro em Florianópolis, como falaremos mais à frente, mas tem uma parte que um assassinato que acontece no Clube 12 de Agosto, e cara, eu moro do lado do Clube 12. Putz, eu juro que eu olhei pela janela, assim, nada de estranho, então beleza. Eu tô brincando, mas foi engraçado. Bacana. Então, como você está ouvindo, ouvinte, somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. No segundo Livrocast especial, hoje no caso, falaremos do livro Morte em Dezembro, do autor Ivair Antônio Gomes. E como você pôde também ouvir na introdução, tenho o prazer de receber aqui com a gente o próprio autor Ivair. Então, amigo, seja muito bem-vindo, cara. O Livrocast é todo seu. Olá, Marcelo. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês também participando. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, mostrar um pouco também para o leitor, o ouvinte, um pouco do trabalho que a gente fez. E vamos vender esse peixe também, cara, que é um livro muito bonito e que, meu Deus, adorei ler, cara. Muito, muito bom. O prazer de ler esse livro foi completamente meu. O escritor, cara, fica muito contente quando escuta isso. Você não imagina, porque é trabalho. No meu caso, foram 10 anos de trabalho. Eu vi na parte inicial do livro, mas já chegamos lá. Então hoje saberemos do que trata esse livro, de onde veio a ideia do autor para escrever essa obra, personagens, motivações, opiniões e muito mais. Tudo isso depois da vinheta. Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. Bom, seu Ivair, então, antes de mais nada, apresentando você, ou como você chegou até o Livrocast pro nosso ouvinte, pra ele que tá meio perdido, não sabe o que tá acontecendo direito, já que é um formato novo, né, só o segundo episódio que a gente grava sobre isso. Se o ouvinte não sabe, né, o Livrocast tem uma parceria com a Livrarias Curitiba, e foi muito coincidência, cara, que na semana que a gente fechou a parceria com a Livrarias Curitiba, com o Emílio, com o pessoal bem bacana da Livrarias, o Emílio, cara, comentou comigo, que é o nosso contato na livraria, comentou comigo que você estaria lançando o livro, e acabou que, né, trocamos e-mails e você veio parar aqui. Na verdade, esse livro faz bastante tempo que tá escrito já, né? Ou que teve um processo bastante longo de escrita já, não teve? Na verdade, eu comecei o livro há muito. Eu vou parar de falar muito porque faz muito. Né? Tá uns quase, mais de 10 anos até, rapaz. Mais de 10 anos. Eu falo sempre 10 anos, mas faz mais de 10 anos. É uma história que tu realmente queria contar. Sim. Eu tenho essa história, eu tinha na cabeça, ela surgiu e eu li um outro livro, que depois eu vou dizer que livro, e através desse outro livro também me despertou mais, assim, sabe? Deu um estralo na cabeça. Falei, eu quero isso. Cara, eu acho bacana, eu sempre falo isso quando eu gravo com autores e tal, que influência eu acho que é o norte que o autor tem que ter, assim, né? É normal o cara tá escrevendo a história, de repente pega em mãos um livro novo, uma narrativa diferente, o cara, eu queria muito parecido com isso. O cara se influencia, acaba, não é copiando, não me entendam mal. Eu leio desde que eu me conheço por gente. Eu aprendi a ler com 5 anos e, assim, às vezes eu conto essa minha trajetória, porque é de uma família muito humilde e tal, mas, assim, eu tinha um papel de pão e eu tinha um gibi do lado. Eu tinha uma outra coisa e tinha um livro na bolsa. Sempre foi assim. Eu cheguei a ter uma livraria. Sério? Sério, eu tinha um sebo. Aonde? Aqui em Florianópolis também, não? Em Florianópolis e em Palhoça. Não, deve não. Fiquei 4 anos em Florianópolis e fiquei 3 anos em Palhoça. Eu morava no norte da ilha, então não cheguei a conhecer. Palhoça eu visitei muito pouco, eu fiz faculdade por lá, mas era bate e volta. Mas então, só resumindo aqui pra gente ir direto pro papo, daí a gente vai aumentar todos esses pontos que a gente já começou a elencar aqui. O livro chegou às minhas mãos, coincidência que foi bem na semana que a gente fechou a parceria, né? O Ivair é um cara super bacana, mandou um livro pra gente, agradeço, cara, repetindo, o prazer de ler foi imenso. E, bom, estás aqui hoje porque o livro, como eu falei no episódio especial número 1, o livro chegou às minhas mãos, eu li, eu fiz um Jogando pela Capa, eu fiz uma resenha e, cara, merece ser falado, merece que o pessoal que acompanha só o podcast conheça o teu livro. Então, vamos lá.
Tá nervoso? Um pouquinho. Cara, começando do começo, você é alguma coisa além de escritor? Trabalha só com literatura? Infelizmente, não se dá pra viver só disso, né? Ainda mais pessoas iniciantes na literatura. Eu leio muito há muito tempo, mas escrever mesmo e publicar... Eu publiquei um livro em 2001 chamado Dias Difíceis, mas foi uma brincadeira de publicação. Esse agora, graças a Deus, eu tive a companhia da editora da Aracaena e eu sou bancário. Bancário? Eu sou bancário há pouco tempo, sou bancário há 7 anos somente. Antes disso fui livreiro, trabalhei em supermercado, fui boia fria, chapeador que trabalha trabalhando com latuaria de carro. Tem quase de tudo na vida. Essa é aquela pergunta que a gente é obrigado a fazer, mas sempre que eu faço ela, eu descubro assim uma história de vida muito maior por trás. Eu acho que isso é muito bacana. Bacana mesmo. Mas sempre teve sonho de ser escritor, né? Não, o sonho de ser escritor não, cara. Na verdade, assim, aquela coisa de você adolescente escrever poesia e de repente esconder as poesias com medo que os outros encontrassem você escrevendo poesia, sabe? Sei. Aquele medo, vão me chamar de homossexual e não sei o que. Poxa vida, depois que você cresce, você fala, eu tinha tanta coisa boa escrita e por que eu fui esconder? Pois é, cara. Uma coisa idiota, né? Muitos passam por isso, né? Eu comecei escrevendo poesia. Então eu tenho muitas poesias ainda. Eu tenho um site, volta e meia eu publico alguma coisa. Os inícios dos meus livros são sempre em sites que daí eu escuto o que o pessoal comenta. Depois eu mudo, é claro. Começo como contos, né? Começo como contos e vou mudando. Mas enfim. Pra ter uma ideia inicial e depois ver pra onde pode seguir o caminho e tal. Exatamente, porque a gente... você tá falando que gostou. Que bacana, cara. É isso que a gente gosta. Porque assim, se não gostou, eu gostaria de falasse assim, olha, aquela parte você pode mudar. Então, antes de eu publicar, eu tenho já esse feedback de alguns leitores. Isso ajuda muito. 2 perguntinhas. Que site é esse que eu vou colocar aqui embaixo na postagem depois, pro ouvinte conferir, etc. Esse é o recantodasletras.com.br. Perfeito. Então o link está aqui embaixo na postagem. Acessem e acompanhem o que tiver de novidade do autor. E a segunda pergunta, cara, é se não tens medo de roubarem ideias e etc. Questão de copywriting mesmo, algo assim. Olha, cara, às vezes eu até torço pra que alguém roube, sabe? Sério? Porque assim, a gente, com a luta da gente, a gente não consegue, às vezes, um espaço pra gente mostrar nosso trabalho. E às vezes uma outra pessoa, pegando aquela tua ideia, ela coloque na frente e ela consiga aquele destaque. E daí depois que conseguir destaque, eu vou brigar na justiça, né? Deixa ele conseguir o destaque. Depois eu vou provar que, normalmente, tudo que eu escrevo na net, eu tenho em papel em casa, a caneta. Sim. Então eu tenho uma pilha de papel em casa. A mulher briga comigo direto, né? Cara, então, se o ouvinte quiser acessar e roubar umas ideias lá, o site tá lá, né? O site está lá. Depois se virem. Depois se vira, exatamente. Mas, Ivan, como é que começou, cara? Tu falou tudo que tu fez antes, tudo não, mas algumas coisas que tu fez antes de escrever um livro. E como é que deu esse estalo de, cara, eu quero escrever um livro, eu quero ter um livro publicado, ou 2, como tu tem? Como é que foi esse estopim? Na verdade, tudo começou justamente nesse site Recanto das Letras. Antes dele, em 94, quando eu fui comprar o meu PC aqui, na época, era um IBM Aptiva. E os caras da IBM falaram, olha, aqui em Florianópolis ainda não tem 5.000 PCs. Então, eu fui um dos primeiros aqui, e quando eu entrei ali em 95, pra você ver, eu sou velho já na luta já. A gente tinha um pessoal de contos, que uma lista, que se chamava lista, um grupo de discussão, e que você postava o teu conto, todo mundo lia e o pessoal comentava, criticava, né? Sim. Então ali foram me dando, eu tenho muitos contos, então solto pela internet por causa disso, e o pessoal criticava e tal, e não sei o que, e de repente alguém chegou e falou, Ivair, tem um Recanto das Letras também. Eu nem sabia o que era. E eu tô então no Recanto das Letras desde, se eu não me engano, 97, parece. O Recanto não é um site teu, ele é um site de mais pessoas? É um site aberto ao público, né? Entendi. O pessoal pode ler, pode deixar os comentários, pode se inscrever e escrever também os seus contos. Sim. É muito bacana. Então, lá dentro, eu comecei com um conto. Tipo, esse O Morte em Dezembro foi um conto também que eu comecei. E aquilo que eu lhe disse, quando o pessoal começou, bacana essa parte. Cara, aquela parte legal. Não gostei daquela parte, aquilo ali tá mal escrito. Eu fui fazendo um
montado, e quando eu vi, eu falei, poxa vida, eu tenho bastante coisa aqui. Chegou na 30, 40 páginas, eu falei, não, dá pra ir mais na frente. Só que demorou muito, eu tive que mudar muita coisa. O livro, ele tem agora pronto 240 páginas, né? Exato, exatamente. Que na verdade, no início era pra ter mais, porque o meu primeiro livro, Dias Difíceis, teve 517 páginas. E daí aquele 517 justamente foi lançado fora, pela janela, porque os caras falaram que um primeiro livro de um escritor iniciante, diz que ele não é comercial se ele tiver acima de 300 páginas. Então a gente se preocupa também com isso, que querendo ou não, a gente quer fazer o livro, ótimo, quando o pessoal gosta, mas a gente também quer vender. Claro. Senão ninguém vai saber também se o livro é bom, se existe ou se não existe.